Você pergunta e nós respondemos. Se você tiver perguntas, ligue para nós, 3221-9500. Faça a sua pergunta e nós responderemos. Se o programa não der para atender hoje, amanhã ou depois nós estaremos respondendo. Sempre respondemos as perguntas dos nossos ouvintes. Nós temos aqui pergunta recebida de Ana Paula de Vicente de Carvalho. Comentar sobre o surfista que foi salvar os amigos, mas acabou morrendo. Não existe prova de amor maior? Comente. Na verdade, aqui foi um ato heróico deste jovem que tentou salvar, e pelo menos se diz que salvou 4 amigos que estavam para morrer afogados, e ele próprio, exausto, não conseguiu sair do mar, e dias depois somente é que foi encontrado seu corpo. Isso se tornou muito notório, muito conhecido, e nós só podemos elogiar um ato de bravura, de heroísmo do jovem. Entretanto, como temos frisado aqui durante a nossa programação, não somos juízes para dizer se fulano, beltrano, cicrano estão perdidos. Por que não? Porque não somos conhecedores do coração dos homens. Está escrito na Bíblia: ó tu, que somente conhece o coração dos filhos dos homens. Deus conhece o coração dos filhos dos homens, e nós não conhecemos. Ainda temos presente o ato quando Jesus lá na cruz ouviu o clamor do ladrão arrependido: Senhor, lembra-te de mim quando entraste no teu reino. E Jesus lhe diz: hoje estarás comigo no paraíso. Quem poderia imaginar que um facínora, no momento final da sua vida, fosse se arrepender e clamar a Jesus e pedir misericórdia e ser atendido? O outro companheiro dele foi impenitente até o final. Manteve-se afastado, zombador, escarnecedor: desce dessa cruz, salva-te a ti, a nós também, num tom zombeteiro. E são essas duas atitudes que definem a posição do homem, ou para o céu ou para o inferno. Agora, com relação ao jovem falecido, nós não temos assim uma autoridade para definir uma coisa e outra. Só podemos dizer que ninguém se salva por ato de heroísmo, porque isto acontece muito nas guerras. Muitas pessoas, muitos jovens são mortos de ambos os lados, cada qual define o seu morto como herói, mas isso não conta para a salvação. Salvação é um ato de graça, de favor, como diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça, pelo favor imerecido, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aí está, salvação oferecida gratuitamente a todos nós pecadores, por meio da nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tomara que ele tivesse clamado a Jesus, como fez aquele ladrão na cruz. Outra pergunta que recebemos é: NQI, mulher, por que os crentes não devem participar de sorteios? Não devem ou não devemos participar de sorteios, porque qualquer tipo de sorteio está baseado num tipo de adivinhação. Sorteia-se e uma pessoa irá ganhar porque
teve sorte, ou praticamente adivinhou. E a Bíblia nos aponta no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 a 12, conforme temos lido frequentemente, que Deus, quando o povo de Israel estava para entrar em Canaã, recomendou que não praticasse atos religiosos que fossem contrários à sua vontade. E então está registrado: entre ti se não achará agoureiro, adivinhador, prognosticador, feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. De modo que participar de sorteios envolve essa prática divinatória que é apontada como contrária à vontade de Deus. Temos que ter cuidado nesse particular. NQIM pergunta: um crente que faz a obra na igreja por causa de uma briguinha deixa de falar com o pai? Mesmo o pai tendo razão? Ora, isso não é possível, que uma pessoa que tem atividades na igreja venha por questões de somenos importância, venha deixar de conversar com o pai. Está bem claro na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele recomendando que os filhos honrem seus pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É a recomendação. E quanto ao perdão, nós todos fomos orientados pelo Senhor Jesus a perdoar sempre que alguém, o ofensor, nos procure. E até mesmo Jesus recomenda que nós, como ofendidos, que vamos à pessoa ofensora e procuremos uma reconciliação. Por que é tão importante? Porque Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui está bem claro que a condição para recebermos o perdão de Deus é baseada também na forma como perdoamos aos demais, as pessoas que às vezes nos ofendem. Se não perdoarmos, também não recebemos o perdão. E Pedro, embora convivesse com o Senhor Jesus, certa vez ele tomou a iniciativa de perguntar a Jesus se era possível que o seu irmão tivesse pecado ou ofendido ele durante 7 vezes no dia, que ele também poderia receber o perdão. Jesus disse para Pedro: não te digo até 7 vezes perdoar num dia, mas eu te digo também 70 vezes 7. Está no capítulo 18 de Mateus, versículos 21 e 22. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, a pessoa que está agindo assim deve procurar o seu pai, fazer uma reconciliação e não ficar da maneira como está
sendo comentado aqui. Nós temos outra pergunta de Maria, que ela diz que foi trabalhar num local e encontrou uma pessoa que, quando ela foi falar de Jesus Cristo, lhe disse que o inferno não existia, que o inferno é um lugar de descanso representando a sepultura. E como na sepultura o corpo está inconsciente, logo o inferno, que é a sepultura, daria margem a que a pessoa estivesse em descanso. Ora, isso aí é uma aberração. Por quê? Porque qualquer que lê a Bíblia Sagrada vai encontrar de modo diferente. Por exemplo, nós lemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 20 do Apocalipse, no juízo final, que foi dito o seguinte: que deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, quando diz a morte e o inferno, no versículo 13, está se referindo à pessoa que está no sepulcro, cuja alma está no Hades. A palavra inferno aqui é a tradução da palavra grega Hades, mostrando o lugar da alma. Saindo a alma do Hades, juntando o seu corpo para que haja ressurreição, todos então comparecem diante do tribunal de Deus, e aquele que não tiver o seu nome no livro da vida, de acordo com o versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então aqui há uma linguagem chamada metonímia, que significa citar o continente pelo conteúdo, ou inversamente. Continente aqui seria o sepulcro e o Hades. E o conteúdo, a pessoa cujo espírito está no Hades, se reúne ao corpo e dá vida ao corpo, e como não tem o nome no livro da vida, é lançado neste lugar chamado Lago de Fogo. Então, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos notar que o Lago de Fogo fala de tribulação e angústia, ou seja, o lugar onde estão as pessoas que se perdem. Fala do lugar como pranto e ranger de dentes. Fala do lugar como eterna perdição, em 2 Tessalonicenses 1:9. Fala que o inferno como uma fornalha de fogo, Mateus capítulo 13, versículos 42 e 50. Fala das cadeias de escuridão, onde já espíritos que eram anjos que se tornaram demônios estão aprisionados para o dia de juízo. 2 Pedro 2 e 4. Do tormento eterno, como Jesus declarou em Mateus 25, 46, irão estes para o tormento, para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Fala de um inferno e de um fogo que nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 43, o Senhor Jesus Cristo aponta que é preferível a pessoa perder um pé a ter 2 pés e ires para o lugar de tormento, onde o fogo nunca se apaga. Se a mão causa empecilho, é melhor perder a mão do que ter 2 mãos e ir para o lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, fala de um ardente lago de fogo de enxofre,
como diz aqui no capítulo 19 do Apocalipse, versículo 20, as primeiras pessoas que irão para o lago de fogo, diz: a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E no capítulo 20, versículo 10, fala também do diabo ser jogado neste mesmo lugar. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ora, entre a citação de Apocalipse 19, 20 e 20, versículo 10, decorre um período de 1000 anos. Logo, quando o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, ele encontra lá, 1000 anos depois, a besta e o falso profeta, que são dois homens, que também, dali para frente, irão ficar no mesmo lugar. Então, quero dizer à nossa consulente que os crentes do Novo Testamento tinham nítida consciência do destino de quem vive no pecado. Por essa razão, eles pregavam com lágrimas e defendiam a palavra infalível de Deus e o evangelho da salvação contra todas as distorções e falsas doutrinas, como hoje existe. Imagine citar que o inferno é um lugar de descanso. Nem pessoa que não conhece a Bíblia não fala uma coisa dessa.